Cadê ele? Boa. Bom, rapaziada, último tópico do dia aí. A gente sabe que vocês devem estar meio cansados, mas o último tópico é a análise de preferência conjuntas. E fazendo o adendo também, que nem todos os nossos outros slides, a gente baseou isso nas aulas que o INSPER dá pra gente. Então, eu baseei esses slides na aula do professor Silvio Abrão, só para não ter problema com plágio. Então, aparece para vocês esses rostinhos aqui quando eu tô falando, que tá cortando metade do texto para mim. Tá suave para vocês? Não, Rico, relaxa. Relaxa, Rico, tá A suave. análise de preferência conjunta é usada para quê? Ela é usada para você conseguir avaliar as preferências relativas dos indivíduos acerca de determinados atributos. Então, por exemplo, como o Héctor levantou na apresentação dele, sei lá, você vai comprar um moletom. Você olha preço, marca, qualidade, material do produto. Você dá esses atributos para os respondentes avaliarem e você consegue ver quais eles preferem. Então, você consegue avaliar a preferência relativa dele. E, além disso, a melhor parte desse método, que além de você qualificar essas preferências, então falar, ele prefere preço, depois material, depois, esqueci o que eu tinha falado, preço, material, marca, não sei o quê, você consegue quantificar. Então, quanto mais ele prefere preço do que material, que é a parte mais legal da análise de preferência conjunta. E como você consegue quantificar, a análise de preferência conjunta é muito usado, por exemplo, para desenvolvimento de novos produtos. Porque você consegue montar um produto ótimo na ótica dos consumidores. Então, você consegue pegar, com base na utilidade que cada atributo gera para o consumidor, você consegue gerar um produto ótimo para essa pessoa. Você consegue gerar o produto que geraria a maior utilidade possível no mercado, se posicionando de forma melhor. Aí, então, gente, sintam-se à vontade para me interromper quando vocês estiverem em dúvida, eu vou tocando, tá? Então, primeiro, para quem não teve micro 2 ainda, eu vou trazer um pouco do conceito que é utilidade, né? Utilidade é um conceito que veio da filosofia. Então, o que é utilidade? O objetivo da utilidade é o indivíduo. Os indivíduos eles são direcionados por duas forças, a dor e o prazer. E o objetivo de todo e qualquer indivíduo é minimizar a dor e maximizar o prazer. Então, esse é o conceito bem geral de utilidade. Então, quanto mais alta utilidade, mais prazer gera para o indivíduo, melhor para o indivíduo. Então, como o Gu trouxe, eu também trouxe um pouco de terminologia. Então, os principais que eu vou adotar aqui são atributos e níveis. Então, o que são atributos? Atributos são as características que descrevem o produto. Então, seria preço, qualidade, material. E os níveis seria como você quebrar esse atributo. Então, por exemplo, preço. Preço você pode quebrar em barato e caro. Material, linho, algodão e não sei o quê. Então, é como você quebra cada atributo. Um perfil ou bundle seria a combinação de atributos, cada um em um nível específico, que você vai apresentar ao respondente na pesquisa para uma avaliação. Então, você gera um perfil, você gera um produto e apresenta para o respondente e ele dá uma nota de 1 a 9 para você. Aí, o conjunto de escolhas seria a escolha declarada desse indivíduo, seria a pesquisa. Então, você apresenta diversos perfis para ele, ele avalia, aí a avaliação dele total seria o perfil de escolhas. Aí tem a função de utilidade, que seria a saída do status, então quanto cada nível de cada atributo gera de utilidade, e o part worth, que indica a preferência relativa. Mas, de novo, acho que os mais importantes seriam atributos, níveis e perfis. Então, para tornar a análise de preferência conjunta um pouco mais palpável, a gente vai trazer um exemplo aplicado, que é o Mérito 1, um projeto que eu trabalhei, que acabou segunda-feira, graças a Deus. Para dar uma contextualizada, o Mérito 1 era um PEM, então um planejamento estratégico de marketing para uma clínica cardiovascular em Salvador. Então, o objetivo era entender quais características que uma clínica tinha que ter que os indivíduos de Salvador davam mais preferência. Então, a gente bolou esses atributos aqui. Então, para uma clínica, o que a gente considerou que era mais importante? Diversidades de exames em 2 níveis, então muita diversidade ou pouca diversidade. Localização, a gente quebrou em 3, então perto de casa, perto do trabalho ou longe dos 2. Atendimento, pode ser humanizado, que é quando o cara vem, se faz tudo com uma pessoa, ou automatizado, que seria num totem. Tempo de espera, a gente pegou esses números baseados no que eles falaram, então um tempo de espera rápido para eles é até 15 minutos, e um tempo de espera normalmente que é lento para eles até 30 minutos, então seria até 15 é um tempo de espera rápido, até 30 seria um tempo de espera lento. Consulta dos resultados seria internet e clínica, e o último seria o corpo clínico. Então, se os médicos que te atendem são médicos especializados em cardiologia ou são médicos generalistas. Então, esses são os atributos de cada nível. Então, como é que a gente perguntava isso na pesquisa? Então, a gente trouxe 2 exemplos do que seriam os perfis. Uma coisa que eu esqueci de falar. Então, você
você consegue fazer uma combinação ótima de números de perfis que você tem que fazer, de perguntas que você tem que fazer na sua pesquisa. Então, é só você somar todos os níveis que você tem. Então, nesse caso, se você somar tudo, você chega à conclusão que você tem que apresentar 13 perfis para esse respondente para você conseguir entender as preferências relativas dele. Então, dentre os 13 perfis que a gente bolou, a gente selecionou 2 para mostrar mais ou menos como fica a pergunta na pesquisa. Então, o perfil 1 seria uma clínica cardiovascular que faz diversos exames localizado perto de minha casa, com atendimento automatizado em até 15 minutos, com resultado somente na clínica e possibilidade de consultar um médico especialista. A gente apresenta esse perfil para o cara e o cara atribui uma nota em escala Likert de 1 a 9, 1 a 9 que o Bara, que o professor que vocês assistiram a aula de clusterização, recomenda como a melhor escala para se fazer análise de preferência conjunta. Então, de 1 a 9, ele dá uma nota para o perfil 1. Aí o perfil 2, são mudanças bem pequenas, mas quando o cara vai fazendo vai respondendo todos esses perfis, ele intuitivamente vai declarando as preferências relativas dele. Então, a gente consegue perceber para quais atributos ele dá mais importância. Então, por exemplo, diferenças do 1 para o 2. Ao invés de ser localizado perto da casa, como no 1, no 2 é perto do trabalho. Então, o 2 é até 30 minutos. Então, são pequenas mudanças que a gente vai apresentando. A gente apresentou 13 desses perfis e ele vai respondendo, dando uma nota de 1 a 9. Aí, um conceito muito importante para... Foi mal. Eu posso só perguntar uma coisa referente ao slide passado, isso? Tipo, como você faz várias combinações, você falou, né, que faz, tipo, apresenta 13 perfis lá para eles. Como você faz para minimizar, talvez, o cansaço e o desgaste da pessoa que está respondendo essa pesquisa? Mano, então, o cansaço é o principal problema desse método, porque são perguntas realmente um pouco longas, então o respondente fica um pouco mais cansado quando responde. Então, a estratégia que a gente normalmente utiliza para colocar uma pesquisa de análise de preferência conjunta é colocar essas perguntas no começo. Então, as primeiras 13 perguntas que você faz para o cara são você apresentando esses 13 perfis. Aí você deixa as demográficas para o fim, que as demográficas são menos cansativas. Então, sexo, renda, mas você apresenta isso primeiro. Mas, de fato, você não pode apresentar também 40 perfis que ninguém vai responder a sua pergunta. Então, também pensar tipo, quando você for bolar os atributos, pensar nos atributos principais mesmo. Então, selecionar o que você realmente acha importante saber e tentar minimizar o número de perguntas, entendeu? Respondi? Ô, Rico, Manda bala. fazer um complemento. No plataforma, não, foi no Happy Hour, perdão. No Happy Hour a gente fez análise de preferência conjunta também, e uma coisa que a gente viu, eu não sei se chegaram a ver no mérito, mas a gente consultou a professora do 5º semestre de ADM, de marketing, que dava aula para mim, e ela mostrou, tem um negócio que chama arranjo ortogonal. Ela tinha um software específico para isso, em que se você tem tipo uma combinação em excesso de número de perfis, esse software ele faz uma rodagem em que ele vai selecionando, pelo um cálculo científico lá que é comprovado, em que ele pega tipo uma combinação ideal de perfis que representariam a maioria. Então, tipo, se você tem um número muito elevado, sei lá, você vai ter, sei lá, 100 perfis, esse software consegue fazer uma redução para, sei lá, que seja 15, 20 perfis. E esses 20, estatisticamente, eles teriam a representatividade do todo. Então, bem, assim, uma coisa bem específica, mas existe essa ideia de arranjo ortogonal que faz isso também, que daí tem um software para isso. Entendi, valeu, Gu. E valeu, Rico, também. Complementando o Gu, já que ele entrou nesse assunto, então, a gente consultou o Bara para fazer o nosso projeto e, tipo, essa continha que eu falei, que você soma o número de níveis, é como esse software de arranjo ortogonal funciona. Então, o mínimo de perfis que ele consegue fazer, que seria o número de perfis ótimos, seria a soma do número de níveis. Então, nesse caso, seriam 13. Aí, tipo, o Bara... Aí a gente não tem esse software, então a gente sempre entra em contato com os professores de marketing, que são super solícitos e sempre ajudam a gente a fazer pelo menos essa rodagem de arranjo ortogonal. Show, valeu. Ô Rico, posso tirar uma dúvida mais pontual até? Tipo, na Logit, quando você vai fazer, pelo que o Héctor trouxe, assim, na verdade você vai analisar as preferências em decorrência de uma variável resposta, né? Então você vai trazer, tipo, como aquilo influencia na probabilidade da pessoa consumir ou na probabilidade de certa coisa.
Nesse caso, você vai analisar, tipo, qual das preferências é mais importante. Mas isso você já não tem até no Logit? Qual que é a diferença, assim? Quando você usa uma, quando você usa outra? Tipo, quando fica claro isso? Mano, o Ettore pode falar muito melhor que eu de Logit, que de Logit eu realmente não entendo, mas pela noção bem básica que eu tenho de Logit, o Logit seria assim: se você tiver esse atributo, quanto aumenta a probabilidade, sei lá, por exemplo, nessa clínica cardiovascular. Se o cara tiver um atendimento humanizado, quanto aumenta a probabilidade do cara ir na sua clínica? Nesse caso de análise de preferência conjunta, ele não analisa a probabilidade do cara ir na sua clínica, mas ele te mostra o que o cara considera mais importante. Então, a análise de preferência conjunta normalmente é melhor utilizada para coisas que ainda não estão estabelecidas, que você consegue adaptar a sua operação para melhor atender as pessoas. Então, por exemplo, você consegue ver o quanto a pessoa prefere um atendimento humanizado do que um tempo de espera menor. Ah, entendi. Aí, tipo, é muito usado para desenvolvimento de produto. Mas então você pode usar as duas como complementares? Acho que dá para usar como complementar, sim. Seriam análises complementares. Acho que todas que a gente está falando, você consegue usar como complementar. O problema é que a análise de preferência conjunta exige um tipo de pergunta diferente. Então, se você for fazer... porque, por exemplo, se você for fazer clusterização fatorial e logit, o tipo de pergunta é a mesma. Então, seria... então, você consegue matar tudo com, sei lá, por exemplo, no dermo. O dermo a gente está usando a gente vai usar tanto fatorial quanto clusterização, quanto análise de preferência conjunta. Então, a pesquisa fica um pouco longa. Por quê? Porque a gente tem 12 perguntas para conseguir fazer a fatorial e mais 10 perguntas para conseguir fazer a análise de preferência conjunta. Então, mas você precisa de dois blocos de perguntas diferentes. Aí você consegue matar tudo numa só de fatorial, clusterização e logit. Beleza, obrigado. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, me interrompa aí. Aí um conceito muito importante, que o Ettore já trouxe um pouco na Logit, é variável dummy, mas como a maioria de vocês, eu acho, não teve econometria, eu trouxe um pouco do que é uma variável dummy. Então, uma variável dummy é quando você tem uma variável qualitativa e você quer transformar ela num modelo quantitativo. Então, você quer incluir uma variável qualitativa num modelo estatístico, por exemplo. A dummy é uma variável binária, então ela assume valores 0 ou 1, e normalmente a gente usa o 0 quando tem ausência de uma característica e 1 quando é a presença de uma característica. Então, por exemplo, sexo. Sexo, tem muita discussão, mas sexo masculino e feminino, supondo que só existem esses. Então, por exemplo, se é homem, é 1, se for não homem, no caso mulher, é 0. Entendeu? Seria assim mais ou menos que funciona uma dummy. Então, na análise de preferência conjunta, por que a gente usa dummy? Porque a gente consegue recriar esse perfil, cada perfil desse, matematicamente. Então, ela quantifica... Então, por exemplo... bom, eu achei que era outro slide, depois eu passo. Então, ela consegue quantificar aquele perfil que a gente bolou qualitativamente. Então, como é que funcionaria? Então, um atributo com 2 níveis... Você sempre precisa de n-1 dummies. Então, você tem um atributo com 2 níveis, você vai precisar apenas de uma dummy. Então, por exemplo, atendimento. No atendimento, a gente usou 0 se o atendimento for automatizado e 1 se o atendimento for humanizado. Então, quando no perfil atendimento humanizado, assume valor 1, quando for atendimento automatizado, assume valor 0. E uma coisa que a gente utiliza como padrão, pelo menos é o que a gente usou no mérito, a gente sempre coloca o nível bom de cada atributo como 1, que facilita a interpretação. Então, nesse caso do atendimento, para o nosso cliente, o nível bom seria um atendimento humanizado, que é uma coisa que ele valorizava. Então, a gente sempre tenta colocar esse nível bom como o valor 1 nessa variável binária. Então, por exemplo, um atributo com 3 níveis, que era o caso de localização, você precisa de n-1 dummies. Então, você vai precisar criar 2 dummies. Então, quais foram as dummies que a gente criou nesse caso? Então, seria 1 se for perto de casa e 0 se não for perto de casa. Então, caso contrário. 1 se for perto do trabalho, 0 se não for perto do trabalho. Então, 0 caso contrário. Então, essas dummies trabalham em conjunto. Então, por exemplo, se a primeira dummy assume valor 1, automaticamente essa aqui assume valor 0, porque a gente considerou que não pode ser perto de casa e do trabalho ao mesmo tempo, para nossa análise, que seriam coisas diferentes. Então, essa aqui é como ficaria a base de dados. Então, aqui o rating seria a nota que as pessoas deram. Então, a gente calcula a média da nota que as pessoas deram, calcula. Então, para o perfil 1, que foi aquele que a gente apresentou, a média de nota que as pessoas atribuíram de 1 a 9 foi 6,84. Perfil 2, 6,49. E aqui seriam cada variável dummy que a gente criou. Então, por exemplo, diversidade de exames. Aqui ela assume 1, quer dizer que
tem muita diversidade de exames. Então, aqui eu trouxe o exemplo para ficar mais palpável. Então, o que significa essas variáveis dummy? Então, essa primeira linha está representando o perfil 1. Então, isso aqui, se a gente transformar em palavra, é o mesmo que a gente apresentou aqui. Então, isso aqui é uma clínica que faz diversos exames localizada perto de minha casa, então 0 para trabalho, com atendimento automatizado, então 0 aqui para atendimento, com tempo em até 15 minutos, então 1. Resultado somente na clínica, então 0, com possibilidade de consultar um médico especialista que atribui o valor 1. E assim você vai fazendo para cada bundle, para cada perfil que você rodou na sua pesquisa, e você chega nessa base de dados aqui. Então, deixa eu passar para o Stata. Tipo, eu já estava rodando isso aqui, tá? Mas vamos fazer o procedimento de novo. Então, você vai em File, você importa, Excel Spreadsheet, aí vamos lá, você vai em Browse, aqui, análise de preferência conjunta mérito. Aí o Ether já ensinou a mexer aqui. Aqui você coloca, você importa a primeira linha como o nome das variáveis. E aqui eu vou dar uma mudada, que como tem várias planilhas, você consegue selecionar a planilha que você quer também. A planilha que eu quero usar é essa planilha que chama Dummies, que é aquela que eu mostrei para vocês. Então a gente dá um OK. Então qual que é o comandinho? O comandinho é esse aqui, ó. Aí, só uma coisa que é burrice minha, no Stata Nossa, tá passando uma moto alta aqui. No Stata do pessoal que mostrou, tinha aquele bagulho de clicar em variável, só que eu sem querer tirei do meu e não sei recolocar. Então, o comando que eu uso muito é esse browse, que aí eu consigo ver o nome de cada variável certinho, que eu preciso digitar o nome de todas as variáveis. Então, quando você dá esse browse, que o Gu até já usou, você consegue ter uma visão geral da sua base de dados. Como eu já estou com o comando aqui, esse aqui é o comando que você roda, então é o mesmo comando de uma regressão. Então, reg é o comando, rating seria a média das notas que as pessoas dão, e essas aqui seriam as dummies que você criou. Eu dei um rename aqui, como é que está chamando isso? Ô, Henrico, esse rate é a média da parte binária? Oi? Não, esse rating aqui, ó, seria esse rating aqui, que é a média da nota que as pessoas atribuíram para cada... Deixa eu entrar na planilha de Excel aqui. Então, na planilha de Excel, vamos ver, aqui, o Opinion Box é como chega, quando você roda no Opinion Box, chega assim. Então, aqui, ó, essas aqui são as perguntas de análise de preferência conjunta. Então, foi uma pesquisa com 150 respondentes. Então, a gente pega todos os respondentes que falaram a pergunta 1 aqui, a gente tira uma média. Aí a pergunta 2, tira uma média e a gente chega nessa base de dados aqui. Então, isso aqui seria a média da nota atribuída por todos para o perfil 1, que é o rating. Aí, pessoal, tá com o nome errado a variável, então já ensino um comando para vocês. O comando rename é para você mudar o nome da variável. Então, essa variável está chamada como diversidade. Você coloca o nome antigo e o nome novo. Vou dar isso aqui. Nossa, tá rolando uma britadeira aqui em casa, então se não estiver dando para eu ouvir, alguém dá um toque, por favor. Então você roda. O que interessa para vocês dessa saída aqui do Stata? Interessa só essa primeira coluna aqui do coeficiente, que esse coeficiente aqui vai representar a utilidade que cada nível está trazendo para vocês. Então vamos voltar para o slide que eu trouxe aqui de forma um pouco mais palpável. Então aqui estão explicando como funciona o comando. Então, reg é o comando para regressão, que você usa para rodar a PC. Rating é a variável resposta que você tem, que é o nome da variável que você deu, que você atribuiu para a média das notas atribuídas pelos respondentes para cada perfil, para cada bundle. E aqui, sim, nas variáveis dummy que você criou para cada atributo. Então, aqui, essa é a saída do Stata. E o que interessa para vocês é o coeficiente, que sai aqui. Não precisa, para quem já teve econometria, não precisa olhar p-valor, não precisa olhar nada. A única coisa que interessa para vocês é o coeficiente. Então, esse coeficiente aqui representa a utilidade com os níveis bons de cada atributo, que são aqueles atributos que assumiram o valor 1 para cada dummy. Por quê? Porque a gente usa esse método, aí é um pouquinho mais técnico, mas eu trouxe para vocês, que tem esse método que chama utilidade das bases igual a 0. Então, tem dois métodos principais para análise de preferência conjunta. Com os dois, você chega no mesmo resultado, mas como esse é mais simples, esse é o normalmente adotado por todos os pesquisadores. Então, como é que ele funciona? Então, para os níveis que assumiram 0 nas variáveis dummy,
você assume que a utilidade que esse nível gera para o indivíduo é igual a zero. Que é a utilidade da base, então a utilidade do nível que for igual a zero. Aí, então, quando você utiliza esse método, então, quando o zero da dummy gera para o respondente utilidade zero, esses valores aqui já são a utilidade que os níveis bons geram para o respondente. Então, aqui eu trouxe uma tabela resumindo todos os resultados. Então, por exemplo, diversidade de exames gera uma utilidade de 0,49, que é a maior utilidade para eles. Então, você já consegue perceber que essa aqui é o atributo mais importante para todos os respondentes. Aí, a principal coisa que a gente destaca, porque quando tem dois níveis só, é muito fácil, porque um vai assumir um valor diferente de zero, o outro vai assumir o valor zero. Então, você consegue muito fácil ver se o nível bom realmente é bom, que normalmente quando você coloca o nível bom, normalmente esse número vai dar positivo, então ele vai preferir o nível bom do que o nível ruim. Mas, por exemplo, localização, que tem 3 níveis, você precisa ver qual dos 3 níveis gera maior utilidade para o indivíduo. Então, nesse caso, como 0,37 é maior que 0,33, a gente percebe que os respondentes gostam mais de clínicas localizadas perto do seu trabalho. Então, eles preferem clínicas perto do seu trabalho do que clínicas perto de suas casas. Então, a gente consegue, uma coisa muito legal, que aí entraria naquela parte de desenvolvimento de produtos, é que você consegue montar o produto, o serviço, ou nesse caso, a clínica ótima. Então, como é que você monta essa clínica ótima? Você pega todos os níveis de cada atributo que geram a maior utilidade para o indivíduo. Então, voltando nessa tabela, você pegaria muita diversidade de exames, localizada perto do trabalho, atendimento humanizado, tempo de espera rápido, consulta dos resultados online, corpo clínico formado por médicos especialistas. Então, essa aqui seria a clínica ótima para os respondentes, seria a clínica ideal que gera maior nível de utilidade para aqueles que responderam a nossa pesquisa. Então, uma clínica que faz diversos exames no local, localizada perto do meu trabalho, com atendimento humanizado em até 15 minutos, com resultados na internet e possibilidade de consultar um médico especialista. E com isso, a gente tem o conceito de amplitude, que é o último conceito que a gente precisa antes de fato... Nossa, tem uma britadeira aqui, desculpa, pessoal. Então, é o último conceito que a gente precisa antes de conseguir classificar as preferências relativas dos indivíduos. Então, como é que você calcula a amplitude? Você pega o nível com que gera maior utilidade e subtrai do nível que gera a menor utilidade. Então, no caso de diversidade de exame, o que gera maior utilidade seria muita diversidade de exames, o que gera menor utilidade seria o que tem pouca diversidade de exames. Então, a amplitude da diversidade de exames é 0,49. Seria uma amplitude parcial de cada atributo. Aí, para a localização da clínica, que é o único que você precisa tomar um pouco de mais cuidado, que tem três níveis, você precisa pegar o que gera a maior utilidade, menos o que gera a menor. Então, no caso da localização da clínica, o que gera a maior utilidade é o nível 2, que são clínicas localizadas perto do trabalho. Então, você tem que pegar perto do trabalho, menos a utilidade gerada por uma clínica longe do trabalho ou de casa. Então, com isso, a localização da clínica tem uma amplitude parcial de 0,37. E como você calcula a amplitude total? Muito simples, você soma todas as amplitudes parciais. Então, você pega 0,49 mais 0,37 mais tarará, chegando numa amplitude de 1,73. Então, como é que você calcula a preferência relativa? Aí, quando você tem amplitude parcial e tem amplitude total, é muito simples. Você pega a amplitude parcial e divide pela amplitude total, achando a preferência relativa. Então, em termos percentuais, e multiplica por 100 para achar em termos percentuais, logicamente. Então, por exemplo, para a diversidade de exames, amplitude parcial seria 0,49, amplitude total 1,73. Então, a preferência relativa que ele atribui a esse atributo é 28,38%. A gente traz isso em gráfico que fica mais visual, então a gente consegue perceber de forma quantitativa quais são as preferências dos indivíduos, então quais atributos ele dá mais importância. Então, visualmente fica claro que o atributo mais importante é a diversidade de exames, e o atributo menos importante é tempo de espera. Então, dentre esses atributos, os respondentes se importam menos em esperar 15 ou 30 minutos do que ir numa clínica que tem muito exame do que pouco. Você consegue quantificar as preferências dos indivíduos, que é a principal vantagem dessa análise de preferência conjunta. E uma coisa muito, muito legal da análise de preferência conjunta é que... Nossa, ficou feio esse título. A coberta ali, depois arrumo, pessoal, foi mal. Então, quando você faz análise de preferência conjunta, o que eu achei mais legal é que, além de fazer essa análise geral para todos os respondentes, você consegue segmentar para o grupo que você quer. Então, por exemplo, a gente fez essa análise de preferência
no mérito segmentada pelo sexo dos respondentes, por exemplo. E a gente consegue perceber no gráfico que as preferências dos homens e das mulheres são muito diferentes. Então, por exemplo, as mulheres gostam muito mais de um atendimento humanizado do que os homens. E os homens gostam muito mais de atendimentos rápidos do que mulheres. Então, por exemplo, uma sugestão que a gente fez para o nosso cliente do mérito era criar uma ala separada para atendimento de mulheres. Então, um lugar que ele tenha um atendimento mais humanizado, que serve café, que a mulher não se importa tanto com o tempo, que é que nem o Fleury faz aqui em São Paulo. Então, tipo, aqui eu só adaptei o slide que a gente apresentou para eles, mas, por exemplo, os homens se importam muito mais em serem atendidos por médicos especialistas do que mulheres. Então, a preferência deles no corpo clínico, para o atributo corpo clínico, é muito maior do que de mulheres. Os homens dão muito mais importância para tempo do que mulheres, e mulheres dão muito mais importância para o atendimento. Então, você consegue fazer essa análise de preferência segmentada exatamente para o público-alvo que você quer. Então, que eu acho que é a principal vantagem, que é a coisa mais da hora de uma análise de preferência conjunta. Aí, pessoal, só agradecer aí o tempinho que vocês gastaram para ouvir a gente falando. Alguém ficou com alguma dúvida aí de análise de preferência conjunta? Tipo, foi claro? Não sei. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandar bala. Henrico, eu poderia, por exemplo, tipo, juntar... Calma, deixa eu tentar explicar minha pergunta. Tipo, juntar... Gabriel, você quer que eu compartilhe de novo a tela ou não? Não precisa. É tipo, eu poderia, tipo, juntar, por exemplo, homem, mulheres e renda ao mesmo tempo? Como assim? Tipo, por exemplo, eu poderia pegar homens de baixa renda comparado com mulheres de alta renda, comparado com homens de alta renda, comparado com mulheres de baixa renda? Acredito que sim, só que seu gráfico vai ficar um pouco poluído, porque, por exemplo, ó, deixa eu compartilhar de novo. Tipo, dá para fazer, mas assim, pensa aqui. Então, você tem 4 tipos de indivíduo, então você precisa pensar num gráfico melhor que esse, mas dá para fazer, porque, por exemplo, você teria 4 barrinhas, 4 colunas para cada atributo. Então, teria 4 aqui, 4 aqui. Então, para esse gráfico que eu montei, ficaria um pouco feio, mas dá para fazer sim, não tem problema nenhum. Entendi, beleza. Eu tenho uma dúvida. Manda, Lu. Tipo, naquela parte que você falou que você supôs que se fosse longe do trabalho, ele ia ser perto de casa, alguma coisa assim, e daí deixou com 3 variáveis. Tipo, você fazer essa suposição não pode eliminar alguma coisa importante? Tipo, eu fiquei um pouco na dúvida em questão a isso. Lu, é que, tipo assim, a gente dividiu aqui, cadê? Assim, ó, então a gente dividiu localização em 3, então seria localizado perto de minha casa, localizado perto do meu trabalho e distante da minha casa e trabalho. Aí eu posso ter me expressado mal, mas é que eu percebi agora, para falar a verdade, porque quando a gente fez essa análise, a gente considerou que não poderia ser perto, quando a gente fez a dummy, não poderia ser perto de casa e perto do trabalho ao mesmo tempo, então seriam variáveis excludentes. Então seria... Ah, tá, tipo, vocês observaram isso antes, daí por isso vocês fizeram essa suposição. Suposição não, né, esse fato. Exato. Entendi, obrigado. Eu acho que até me expressei mal, que eu pensei alto, tá ligado? Imagina. Obrigado. Oi. Eu fiquei com uma dúvida na parte da amplitude parcial. Você pode botar ali no slide? Eu só isso, da tipo diversidade, nível 1, nível 2. Eu fiquei tentando entender isso, que eu não entendi. Ó, tipo assim. Pode explicar. Ó, então o nível 1 seria o que gera maior utilidade para eles e para os respondentes, e o nível 2 o que gera menor utilidade. Então, como é que você calcula essa amplitude parcial, que é, entre aspas, não é esse nome técnico, mas é um nome mais intuitivo. Então, você pega o nível de cada atributo que te gera mais utilidade, menos o nível de cada atributo que te gera menos utilidade. Então, você consegue achar a amplitude de utilidade desse negócio. Então, a amplitude aqui é 0,49 menos 0, que aí vai dar 0,49. Mas, por exemplo, se eu tivesse... Se no trabalho... Por causa disso que no nível... na localização você fez nível 2 menos nível 3, né? Isso, porque ó, o maior utilidade que ele tem no atributo localização é o nível 2. E a menor é o nível 3. Então, você faz nível 2 menos nível 3. Entendeu? Saquei. Então, por exemplo, se os caras odeiam clínica perto do trabalho, não sei porquê, mas em Salvador os caras odeiam isso. E tem uma utilidade negativa de menos 5. Então, como é que você calcula a amplitude? Você faz o 0,33, que é a maior, menos 0,5, que seria a menor. Você teria uma amplitude total de 0,33. Entendeu? Você pega sempre o maior menos o menor.
Saquei isso aqui. Valeu. E indo bem nessa linha de raciocínio, então, tipo, quanto maior a amplitude, tipo, mais, não incerto, mas, tipo, pior é para análise? Não, quanto maior amplitude significa que quanto maior amplitude, maior vai ser a preferência relativa do indivíduo acerca desse atributo. Porque, ó, como que você faz essa conta? A amplitude parcial dividido pela amplitude total é igual à preferência relativa. Então, quanto maior for essa amplitude parcial, então você tem uma preferência relativa maior. Porque, por exemplo, quanto maior a amplitude, se fosse aqui, se a amplitude aqui fosse 1, então se essa utilidade aqui fosse 1, aqui fosse 0, então tem uma amplitude de 1, quer dizer que ele tem uma utilidade muito grande quando tem muita diversidade versus uma utilidade muito pequena. Então, ele dá muita preferência, ele dá muita importância para esse atributo. Entendeu? Quanto maior, Saquei. mais importância para cada atributo. Perfeito, obrigada. Mano, porra, foda-se, né, mano? Um dia na semana não tem problema, não. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Só eu fico pensando sábado, shopping e tal. Esse audião aí, Renzo. Renzo, fecha o microfone. Problema aí. Ô, mal, rapaziada. Gente, se ninguém mais tem dúvida, então acho que é isso aí por agora de manhã. Sabendo que foi um pouco cansativo, mas a gente espera que vocês tenham gostado e principalmente já é bom já terem tido esse choque assim de entender pelo menos um pouco o que é cada uma das pesquisas, porque como eu já disse no começo, a gente usa muito isso, real assim muito, tanto no PEN quanto no BP e tudo mais. Então é importante mesmo ter esse contato. A gente agradece a todos por terem prestado